Olá, bom dia! Ataques selvagens. Hoje vamos falar de um animal que está tirando o sono de muitos produtores no estado, o javali. Como proteger a propriedade, principalmente as ovelhas. A salvação que vem da lavoura. 2017 começa com projeção de crescimento para o agronegócio que vai ajudar a sustentar a economia do estado e do país. E também uma dica muito especial para as férias. Ver de perto micos, elefantes e outros animais no zoológico, bem pertinho da capital. E ainda a previsão do tempo com a Karine Flores. O AgroBand está no ar. Fique conosco. Continuaram ao longo desta semana manifestações de entidades e lideranças do agronegócio gaúcho e brasileiro contra o tratamento dado ao setor no samba-enredo da Escola Carioca Imperatriz Leopoldinense, intitulado Xingu, o clamor que vem da floresta. O carnavalesco Caê Rodrigues e o presidente da escola, Luiz Drummond, afirmam que reconhecem a importância do agro para a economia brasileira e não pretendem agredir um segmento tão importante para o país. Destacam que o trecho da música com o verso "O belo monstro que rouba as terras dos seus filhos, devora as matas e seca os rios" é uma referência à usina de Belo Monte. Há críticas também à ala que faz alusão aos fazendeiros e seus agrotóxicos. Nossa equipe foi a campo mostrar o tamanho deste negócio no Rio Grande do Sul e o impacto na economia gaúcha. Rodrigo planta soja em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O clima está ajudando no desenvolvimento da lavoura. O início está sendo ótimo, né? Chuva boa, nasceu tudo bem, as lavouras boas. Eu acho que nós conseguimos fechar melhor que o ano passado. A safra de grãos do sul do país deverá crescer quase 6% este ano, segundo o IBGE. A projeção é de uma colheita de 73 milhões de toneladas de grãos nos 3 estados do sul. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor do país, atrás de Mato Grosso e Paraná. Os números são um alívio para o setor, que fechou 2016 em baixa, principalmente devido a problemas climáticos. No Rio Grande do Sul, o maior crescimento será na produção de milho, que deverá aumentar em quase 18%. A previsão para o arroz é de uma colheita 11% maior, enquanto a produção de soja deve crescer cerca de 1%. O clima será fundamental. A tecnologia, nós estamos conscientes da que estamos aplicando, não é? E temos condições de ter respostas imediatas e, logicamente, comportamento de produção mundial na área comercial vai pesar. Em pouco mais da metade das cidades brasileiras, a principal atividade econômica é a agropecuária. Nesses lugares, existe uma regra muito simples. Quando o campo vai bem, o resto da cidade cresce junto. É mais ou menos isso que vai ocorrer no Brasil em 2017. A economia deverá se recuperar graças aos resultados do agronegócio. As estimativas do mercado e do governo apontam que o PIB, Produto Interno Bruto, que mede as riquezas produzidas no país, vai subir algo entre 0,5% e 1% este ano. O agronegócio deve ser responsável por mais da metade desse crescimento. A produção agrícola ela acontece no setor rural, mas uma indústria de alimentos processa essa matéria-prima, gera empregos na cidade. As pessoas elas consomem uma parte expressiva da sua renda de alimentos ou mesmo de outros produtos derivados da produção agropecuária, né? Portanto, aquilo que está acontecendo no campo acaba se refletindo no dia a dia dessas pessoas. Os empregos no setor de máquinas agrícolas também estão garantidos. As vendas devem subir 13% este ano no Brasil, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos. 7 de cada 10 máquinas agrícolas fabricadas no país são produzidas aqui no Rio Grande do Sul. O ano começou bem nesta loja. Eles já venderam 8 tratores. O próximo a ser entregue é este que está passando por uma revisão. E a expectativa deles é aumentar em 20% as vendas em 2017. Existe uma expectativa melhor, porque a gente percebe um otimismo mais no campo, até em função do que se prevê de safra e dessa colheita que está agora em iminência, né? E isso tem motivado, sim, o nosso cliente.
governo federal anunciou a liberação de 12 bilhões de reais para o pré-custeio da safra agrícola 2017-2018, 2 bilhões a mais que no ciclo anterior. O valor liberado pelo Banco do Brasil é destinado à aquisição antecipada de insumos para lavouras de verão, como soja, milho, arroz e café. Para os médios produtores, os juros são de 8,5% ao ano e o teto de R$ 780 mil. Para os demais produtores, a taxa é de 9,5% ao ano e o limite de R$ 1.320.000. A Caixa Econômica Federal já havia anunciado 6 bilhões de reais para a linha de custeio antecipado. Hora de saber como fica o tempo para a próxima semana. Karine Flores, bom dia! Bom dia, Elisemara. Bom dia a todos. A primeira quinzena de janeiro foi com fortes instabilidades em grande parte do estado. Muitas regiões, inclusive, ficaram com chuva acima da média. Agora, na segunda quinzena de janeiro, a situação se inverte. O tempo seco vai predominar. Isso não quer dizer que não vai ter chuva, mas a chuva que acontecer vai ser com baixos acumulados, bem diferente desse início de mês. E essa tendência de tempo seco é muito bem-vinda, principalmente por conta da colheita do milho. Na fase de desenvolvimento do grão, a chuva ela apareceu, que ajudou nesse desenvolvimento do milho, e agora no período de colheita o tempo seco acaba colaborando bastante. Já com relação às temperaturas, no domingo a máxima vai ser de 37 graus em Santa Rosa e de 38 em Uruguaiana, ou seja, as temperaturas começam a subir. A partir de terça-feira esse calorão atinge outras regiões do estado, inclusive aqui a região metropolitana. Então é melhor se preparar porque o calorão volta com tudo. Rio Grande do Sul e Paraná vão integrar o programa de rastreabilidade e monitoramento de alimentos desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Supermercados. O rama começou em Santa Catarina e é baseado no monitoramento e rastreabilidade de frutas, legumes e verduras em relação a resíduos de agroquímicos utilizados desde a produção até o ponto de venda, garantindo que estejam no nível permitido legalmente. E nesta semana começou a funcionar no pavilhão dos produtores da Ceasa de Porto Alegre o espaço de orientação quanto ao uso de defensivos agrícolas. Durante 4 semanas, agrônomos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Emater ficam à disposição nos dias de maior movimento, que são terças e quintas-feiras, pela manhã, para esclarecer dúvidas e questionamentos. A Ceasa da capital gaúcha é o maior ponto de venda de hortifruti-granjeiros do estado. Um dos grandes problemas enfrentados hoje no campo, aqui no Rio Grande do Sul, vem do nosso país vizinho, o Uruguai. São os javalis. Para entendermos mais sobre a vida desses animais e como proteger as propriedades, recebemos a coordenadora do Programa de Sanidade de Suídeos da Secretaria de Agricultura, a Juliane Webster, e o agrônomo Marcelo Valau, um dos autores do livro Javali no Pampa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elisemara. Bom dia, Juliane. Bom dia, Elisemara. Marcelo, nesse livro vocês pesquisaram como é que o javali entrou aqui no Rio Grande do Sul. Ele entrou pelo Uruguai, mas vamos resgatar um pouquinho dessa história. Então, o javali é um parente do nosso porco doméstico, é um parente selvagem do nosso porco doméstico. É java-porco também, como a gente ouve falar, é diferente? O termo que nós gostamos de usar são porcos acelvajados, porque inclui tanto o porco doméstico que foi solto, ou que escapou de alguma criação, e o javali que foi trazido da Europa. Então, o javali foi trazido no início de 1900 para a Argentina, para fazendas de caça. Ele se estabeleceu lá, e avançou para o Chile e avançou para o Uruguai na década de 20. Na década de 60 já estava espalhado pelo Uruguai e no início da década de 80 foi decretado como praga no Uruguai. E lá daí, a caça é autorizada. Lá a caça é autorizada. E daí passou pela fronteira, entrou para o Brasil, nós temos a fronteira seca também, e temos, por exemplo, o Livramento, e tem a fronteira por onde é a entrada oficial, os registros oficiais, que são pela parte do Herval, lá na fronteira sul. E aí se disseminou. Hoje tem javali em todo o Rio Grande do Sul? Hoje nós estimamos que tem javali em todo o Rio Grande do Sul, tem relatos já em todo o Rio Grande do Sul e em grande parte do país já. Juliane, vocês têm dados oficiais do número de animais, de javalis aqui no Rio Grande do Sul?
Infelizmente, Lizemara, esse dado a gente não possui, né? Até porque são animais de vida livre, é difícil fazer a observação e também extrapolar a quantidade de animais existentes hoje no estado. No entanto, a gente já tem condições de dizer que a quantidade de animais existentes hoje aqui no Rio Grande do Sul é suficiente para causar grandes estragos, né? Seja em lavouras, seja na pecuária, porque eles também predam pequenos animais, cordeiros, enfim, e também eles acabam afetando todo o ecossistema onde eles vivem. Há registro de pesquisadores que basta ter 2 javalis por quilômetro quadrado para que cause uma modificação do ecossistema e um prejuízo na localidade. E hoje o que nós sabemos, Marcelo, é que eles estão atacando principalmente os ovinos, eles matam os ovinos, eles matam cães, eles atacam lavouras, eles atacam até os bovinos. Qual que é o tamanho médio de um javali? Quanto pesa? Tem um animal, como eu falei, quanto mais cruzado com o porco doméstico, ele pode ter um maior tamanho, mas isso também vai depender da idade e da condição alimentar desse animal. Mas a gente tem uma média aí de 60 a 80 quilos num javali, podendo chegar aí a 100, 120, até um pouco mais. E nesse livro aqui que vocês passaram algum tempo pesquisando, inclusive sobre o comportamento deles, vocês relatam o sistema reprodutivo e é assustador o número de animais que uma javali fêmea pode ter e a cada 6 meses pode ter um novo ciclo reprodutivo, é isso? Isso, então o porco em si, ele tem a capacidade reprodutiva muito grande, a capacidade fisiológica reprodutiva. Então a porca ela se reproduz aí, pode se reproduzir a cada 6 meses, 2 vezes por ano. O período de gestação são 111 dias. E dependendo das condições alimentares dela, ela pode sustentar mais fetos, podem chegar aí até 12, até 14. Falando uma média, são 7 fetos, 7 leitões por porca, isso foi um estudo que nós fizemos lá na fronteira, podendo chegar a 2 partos por ano, a gente fala geralmente a 1,5 aí, porque também depende muito das condições ambientais. E com quanto tempo a javali fêmea começa a reproduzir? 6 meses já pode começar? Isso. No primeiro ano de vida, então, essa javali já pode entrar em reprodução. Então, quando a sua mãe estiver no segundo parto no ano, a filha, que não completou 1 ano ainda, vai estar parindo também. Já é avó com menos de 1 ano? Já é avó com menos de 1 ano. Juliane, e agora no final deste mês, lá em Pinheiro Machado, nós vamos ter a Feovelha, que é a maior feira de ovinos do Brasil. O lançamento foi inclusive nessa semana aqui em Porto Alegre, eu estive presente, foi na sede da Federação da Agricultura aqui do estado. 6.000 ovinos são esperados no evento e lá também deve ser regulamentado um programa em nível de estado para controle do javali. Vocês estão trabalhando em instruções normativas para regularizar o transporte da carne e também a coleta de sangue para fazer exames desses animais. Exatamente, nós estamos trabalhando tanto com a parte de coleta de amostras de sangue desses suínos acelvajados, né, visando a gente conhecer um histórico em relação à peste suína clássica, porque nós somos hoje reconhecidos internacionalmente como zona livre de peste suína clássica. Então, é importante que a gente consiga comprovar para esses organismos internacionais que nos certificaram que não somente a suinocultura comercial ela é livre desse vírus, como também os acelvajados. Né? E, adicionalmente a isso, né, visando não somente obter amostras, como também incentivar o maior número de caça, nós estamos também regulamentando a questão do transporte das carcaças desses animais que forem abatidos. Que, como a Secretaria ela não regulamenta sobre controle de acelvajados, né, isso é de competência da Secretaria do Meio Ambiente, do IBAMA, nós estamos contribuindo naquilo que nos é possível, que é regulamentar a parte de defesa sanitária, que é a coleta desse material, e a questão do transporte de carcaças, que é a parte de produtos de origem animal, que também é de competência da Secretaria da Agricultura. E para isso vai haver, inclusive, um treinamento para todos os envolvidos nesse processo. Exatamente. Nós temos já uma previsão de que ocorra uma capacitação no mês de março, com o apoio da Embrapa Suínos e Aves. Então, ela vai contemplar tanto os agentes de controle, né, que seriam conhecidos como caçadores, mas a gente não usa esse termo, que não é o que é regulamentado. E nós também faremos o treinamento para o Serviço Veterinário Oficial. Então, para que todos esses atores, eles estejam incluídos na questão de defesa sanitária animal e na mitigação de riscos. E até mesmo para também divulgar para esses agentes de controle a questão dos riscos sanitários em relação à zoonose, enfim, até mesmo em função das coletas.
Zoonoses são as doenças que podem passar dos animais para os homens. Tem que ter um cuidado também e lidar com esses animais. Exato, até porque nós já temos alguns relatos, né? A gente tem poucas amostras de suínos acelvajados coletados aqui no Rio Grande do Sul, mas daquelas que já foram feitas análises na Embrapa Suínos e Aves, já tem relatos de animais contaminados com leptospirose, com tuberculose, com brucelose, enfim, que são zoonoses importantes e que esse risco deve ser considerado. Marcelo, tem produtor desesperado, que não sabe o que fazer, que está perdendo quase a totalidade do seu rebanho de ovinos por causa do ataque do javali. O que ele pode fazer? A situação de emergência. Existem várias técnicas para o controle de javali, e não existe uma melhor técnica. A associação dessas técnicas é que nós preconizamos. A técnica mais eficiente no controle de javali, principalmente no momento inicial do processo de controle, é o uso da gaiola. Porque a gaiola permite pegar vários animais ao mesmo tempo, ela permite uma mais fácil adaptação desses animais ao método, e quando se elimina uma vara inteira, eliminando todos os indivíduos, tu fica sem aquele residual. Qual é que é o problema do residual que outras técnicas deixam como a técnica de caça? Aquele animal que sobrou, ele vai ficar mais arisco a ser pego, vai dificultar mais para pegar. Então a gente preconiza usar a jaula primeiro, uma ceva com um tiro estratégico que difere um pouco da caça. Então vamos começar a traduzir, Marcelo. Vara é o coletivo de javali. Vara é o coletivo de javali, ceva é o coletivo de porco. A ceva é um local ou também um instrumento que nós usamos para atrair o animal para o local desejado, geralmente com um alimento. Então nós colocamos um alimento num local de rota dos javalis. Como é que vocês monitoram esse local para pôr a gaiola? Nós monitoramos, a gente faz primeiro uma identificação visual dos sinais, que são sinais pegadas, as fuçadas, os rastros na cerca, o barreiro ou a roçada numa árvore. Identificado o local que eles estão percorrendo, não o local onde eles fizeram o dano, não o local onde eles predaram a lavoura. Eles atacaram a lavoura ou o rebanho não? Nós temos que buscar ele até próximo ao mato. Faz o trajeto contrário. Isso, até próximo ao mato. Quanto mais perto do local de repouso deles. Eles ficam no mato. No mato, porque é o local seguro para ele. É o local fresco, tem alimento, tem água, tem segurança. Então nós monitoramos, encontrando esse local de trânsito dele, nós colocamos câmeras de monitoramento. Essas câmeras são de monitoramento de caça, elas são ativadas com movimento. Então cada vez que o javali passa na frente, ela tira uma foto, naquela foto tem a data e a hora. Isso nos dá a frequência que esse animal está vindo, ou o horário, a frequência e a característica da vara. Dependendo da característica da vara, se são animais jovens, se são animais adultos, se é um animal adulto, a gente vai escolher o método de controle mais apropriado. E vai fazer essa gaiola. A gaiola é grande, tem que pegar quantos animais compõem uma vara? Normalmente são 6 a 8 animais jovens, ou uma porca, 2, 3 porcas com leitões, pode chegar até 15, 20 O reprodutor leitões. não anda com a vara? O reprodutor anda com a vara quando a porca está na época de reprodução, está na época tá no cio. Aí ele se junta à vara e depois ele só orbita a vara, ele não trabalha junto com a vara. São matriarcais. Bom, a gente vai continuar daqui a pouquinho conversando sobre o javali, que vem tirando o sono de muito produtor aqui no estado. Depois do nosso intervalo, a gente vai saber, inclusive, que alimentos serão usados nessas armadilhas para tentar capturar o javali. Elefantes, macacos e outros animais que fazem sucesso com as crianças. E uma dica para passear nas férias em contato com a natureza também a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Já voltamos.